noite a todos. Meu nome é Ricardo Silveira, sou trabalhador da Casa Espírita Joana de Ângeles e venho aqui hoje mais uma vez, nessa noite, como acontece todas as terças-feiras, às 20 horas, nesse espaço virtual, na página do Facebook da Casa Espírita Joana de Ângeles, quando são feitas palestras doutrinárias. Então, antes de iniciarmos a palestra, antes de iniciarmos a nossa reflexão de hoje, eu gostaria de convidar a todos para acompanharem a nossa oração, como de praxe. Sempre começamos as atividades com uma prece, elevando nosso pensamento a Deus. Então, convido a todos a acompanharem também com o seu pensamento e no seu coração. Pai amado, querido Mestre, te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui juntos hoje, embora virtualmente, os corações unidos, para que possamos, mais uma vez, refletir sobre os ensinamentos do Cristo. Que a espiritualidade amiga nos acompanhe nesse momento, que o nosso coração esteja aberto aos ensinamentos que a espiritualidade nos traz, para que possamos compartilhar entre todos os irmãos que nos assistem e refletir sobre esse tema tão importante. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis, Senhor, cair em tentação e livrai-nos do mal. Que assim seja. Esse tema de hoje foi muito bem escolhido no que se refere à prece que acabamos de proferir, a prece tão conhecida, o Pai Nosso, que o Cristo nos ensinou, e que nela está incluída a frase: perdoai as nossas ofensas, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, ou aqueles que nos ofendem. Muitas vezes pronunciamos essas palavras de maneira até mecânica, sem refletirmos no significado profundo que elas nos trazem. Então, quando refletimos sobre o tema do perdão, começamos lembrando dessa frase da oração que tanto repetimos, tanto proferimos nos nossos momentos de prece. O perdão é se nós formos consultar o dicionário, a literatura mais tradicional, segundo os dicionários, perdoar é um verbo, de acordo com a gramática, um verbo bitransitivo. O que significa isso? Nós temos os verbos intransitivos, transitivo direto e indireto. Bitransitivo é aquele verbo que tem um sujeito, um objeto direto e um objeto indireto. Quer dizer, o ato de perdoar envolve uma pessoa, alguém que perdoa outrem a respeito de um determinado objeto. Ou seja, o perdão é uma moeda com dois lados. Então, para a gente compreender perfeitamente a natureza do perdão, nós devemos ter essa visão. Nós temos que olhar o perdão do ponto de vista daquele que perdoa ou deseja perdoar, e como também do ponto de vista daquele que roga o perdão de alguém. E ainda, segundo os dicionários, segundo o dicionário da língua portuguesa, o perdão pode ser conceituado como a ação de se livrar de uma culpa, de uma ofensa ou de uma dívida. Em outras palavras, podemos dizer que é um indulto, uma absolvição. O perdão pelo erro cometido com a diminuição ou a extinção da pena. Clemência, ou ação de desculpar os erros, as falhas, as faltas, e a ação através da qual uma pessoa está dispensada do cumprimento de um dever ou uma obrigação. Então, o perdão é isso, Cometemos um equívoco, ou infringimos uma lei, ou ofendemos uma pessoa, e o perdão envolve nos isentarmos ou diminuirmos o nosso
o resgate dessa nossa dívida. No conceito, no contexto das religiões, o perdão normalmente está associado à ideia de remissão dos pecados. E aí nós temos toda uma discussão complexa do que cada corrente teológica enxerga ou apregoa, né, com esse conceito de pecado. As chamadas religiões não reencarnacionistas, aquelas religiões que se consideram as mais tradicionais, judaico-cristãs, de um modo geral, o perdão nos traz a ideia de apagar as faltas, de limpar a alma, de nos eximirmos do pecado, ou seja, do mal praticado. A grosso modo, né, seria a ideia de nos eximirmos da responsabilidade. E isso, de uma certa forma, nos fere a razão, né? Então, nós temos que refletir sobre esse conceito de perdão, né? Até que ponto, quando cometemos uma falta, nós temos o direito, né, ou temos a condição de erguermos a nossa voz em prece a Deus e pedir que Ele apague as nossas faltas, nos exima da responsabilidade. Na doutrina espírita, esse conceito é um pouco diferente, né? Para a doutrina espírita, o perdão está sempre associado àqueles atos que nós cometemos e que ferem as chamadas leis divinas ou leis naturais. E que, na maioria dos casos, se não 100% dos casos, envolve sempre dois papéis, aquele que pede perdão e aquele que oferece o perdão. E sempre que ferimos as chamadas leis divinas ou as leis naturais, sempre acarretamos em alguma consequência no universo, seja a nós mesmos, seja a terceiros, seja a própria natureza, o próprio universo. Então, todo ato que cometemos traz consequências, e se esses atos ferem as leis naturais, essas consequências vão ser de acordo com a gravidade, né, desse ferimento das leis naturais. Então, o que nos diz a literatura espírita a respeito do perdão? No Livro dos Espíritos, Allan Kardec, na questão 661 do Livro dos Espíritos, ele pergunta aos espíritos superiores o seguinte: podemos utilmente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? Ou seja, ele está questionando, né, aos mentores espirituais que ditaram o Livro dos Espíritos, se é justo essa clemência que fazemos a Deus para perdoar as nossas faltas. E os Espíritos respondem a Allan Kardec: Deus sabe discernir o bem do mal. A prece não esconde as faltas. Aquele que a Deus pede perdão de suas faltas só o obtém mudando de proceder. As boas ações são a melhor prece. Por isso que os atos valem mais do que palavras. Então, o que esse ensinamento nos mostra é que não basta orarmos a Deus e pedirmos clemência, que apague as nossas faltas, nossos atos. Nós precisamos, de alguma forma, nos resgatar, trabalhar para que as consequências dos nossos atos sejam, de alguma forma, mitigados. Nos termos do perdão teológico, né, quer dizer, o perdão associado dentro das religiões, aquela pessoa que ofende alguém e recebe absolvições humanas fica com a estrada livre para novos desatinos. Então, por isso que a razão nos ofende quando achamos que a simples pedido de clemência por uma oração nos apaga as nossas faltas, né? Então, dentro dessa visão, a gente pode ver que essa ideia do perdão traz um visível estímulo a novos erros, a novos enganos, a novas ilusões. Ou seja, nós, os homens, nos sentimos inevitavelmente estimulados a novas quedas, novas reincidências, com prejuízos ao nosso processo evolutivo, que se retarda no tempo. Então, a conceituação doutrinária do Espiritismo em torno do tema do perdão
é diversa, menos fácil, né? Mas, inegavelmente, mais sensata e mais lógica. Então, de acordo com os preceitos espíritas, não existe um perdão sem uma reparação consequente. No entanto, os espíritos superiores nos lembram e nos trazem como consolo o preceito evangélico que nos incentiva a prática do bem. Nós temos uma citação na epístola de Pedro, a primeira epístola de Pedro, no capítulo 4, item 2, onde o apóstolo Pedro nos diz: sobretudo, tende ardente caridade uns para com os outros, porque a caridade cobrirá uma multidão de pecados. Então, nós resgatamos as nossas faltas com a prática do amor, com a prática da caridade. Isso é o que nos ensina o apóstolo Pedro na sua primeira epístola. Então, os postulados espíritas apontam o perdão divino como uma concessão de novas oportunidades de resgate e de reparação dos erros praticados e dos males que dele resultaram. Então, esses espíritos nos ensinam que o arrependimento é um primeiro passo e ele concorre para a melhoria do espírito, mas ele tem que expiar o seu passado, ou seja, todos os nossos erros têm que ser, de alguma forma, expiados e as consequências dele devem ser resgatadas. O Espírito Emmanuel, mentor de Chico Xavier, no livro Consolador, ele explica que a concessão paternal de Deus, no que se refere à reencarnação, para a sagrada oportunidade de uma nova experiência, já significa em si o perdão, ou a magnanimidade da lei. Então, o conceito da reencarnação na doutrina espírita é a chave da compreensão do perdão no que diz respeito à justiça divina. Porque temos que levar em consideração que os chamados pecados, né, que as nossas faltas, não advêm só dos atos que cometemos na nossa existência atual. Nós somos espíritos eternos que tivemos outras jornadas anteriores a essa existência e certamente vamos ter muitas outras mais. Então, quando consideramos as nossas faltas, nós temos que levar em conta a nossa vida eterna, aquela que começou muito antes do nosso nascimento, nessa nossa jornada reencarnatória, e vai continuar ainda por outras jornadas. Então, nós temos que compreender o perdão sob essa ótica. E nesse ponto de vista, de acordo com esse ensinamento de Emmanuel, a reencarnação é a chave do perdão, porque Deus, ao nos conceder a oportunidade de retomarmos os nossos caminhos através da reencarnação, nós conseguimos refazer aqueles caminhos tortuosos que no passado nós fizemos. Ou seja, nós conseguimos corrigir o nosso rumo para a nossa oportunidade evolutiva. Outro grande espírito orientador da doutrina espírita, André Luiz, na psicografia de Chico Xavier, no livro Espírito da Verdade, também nos esclarece, dizendo que, na verdade, Deus não castiga e nem perdoa, mas o ser consciente, ou seja, nós espíritos conscientes, profere para si as sentenças de absolvição ou culpa ante as leis divinas. Então, o nosso verdadeiro juiz, na realidade, é a nossa própria consciência. Então, de acordo com tudo isso que nós estamos analisando, nós podemos entender o perdão como a ação da providência divina pelo cumprimento das leis eternas, através da qual nós, espíritos eternos que somos, devemos corrigir os nossos erros e nossos desvios, interagindo mutuamente, intercedendo uns para com os outros para o bem. Então, na verdade, obviamente, Deus nos perdoa, mas Deus nos perdoa através de nós mesmos, através do perdão que devemos conceder uns para com os outros. Então, dito isso, a gente pode começar a pensar um pouco mais aprofundadamente o que é perdoar. Então, nós temos que analisar o perdão sobre as
as duas perspectivas, daquele que perdoa e daquele que está rogando o perdão. Então, do ponto de vista daquele que está concedendo o perdão, o que é perdoar? Essa semana, enquanto estava começando a buscar material para preparar essa nossa reflexão de hoje, eu tive a oportunidade de assistir um filme na televisão, um filme chamado Um Lindo Dia na Vizinhança, um filme recente, foi inclusive indicado para, teve uma indicação para o Oscar. É um livro que se baseia na história, na biografia de Fred Rogers, que é um apresentador americano de programas infantis dos anos 60. E esse filme, estrelado por Tom Hanks, retrata a, uma parte da biografia desse apresentador. E me chamou a atenção, acho que foi a primeira frase proferida no filme pelo Tom Hanks, né, o protagonista do filme. Ele abre o filme dizendo o seguinte: perdoar é uma decisão que tomamos de libertar uma pessoa dos sentimentos de raiva que temos por ela. Vou repetir. Perdoar é uma decisão que tomamos de libertar uma pessoa dos sentimentos de raiva que sentimos por ela. Então, perdoar é extinguir o ódio que temos no coração por aquela pessoa que cometeu contra nós algum ato que, ao nosso parecer, ao nosso ponto de vista, nos feriu, seja física, seja moralmente, enfim. E isso nos leva à raiva, ao ódio. Então, o ato do perdão, eu achei muito interessante essa frase dita nesse filme. O filme, inclusive, é muito bonito, recomendo que assistam, porque ele mostra uma história de perdão muito bonita, a partir da biografia desse apresentador americano. E depois ele ainda continua dizendo o seguinte: parece estranho, mas é mais difícil às vezes perdoar aqueles que amamos. Porque quando aqueles que nos amam nos ferem, a ferida é muito profunda e fica mais difícil de libertar essa pessoa que amamos do sentimento de raiva e de ódio. Achei muito bonita essa frase, totalmente fora do contexto dos textos espíritas, mas que nos traz uma reflexão bastante profunda. Nós temos também um ensinamento no Evangelho segundo o Espiritismo, ditado pelo apóstolo Paulo para Allan Kardec. Esse trecho está no capítulo 10 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 15, onde o apóstolo Paulo escreve o seguinte: há duas maneiras bem diferentes de perdoar. Há o perdão dos lábios e o perdão do coração. Muitas pessoas dizem com referência ao seu adversário: eu lhe perdoo, mas interiormente alegram-se com o mal que lhe advém, comentando que lhe tem o que merece. Quantos não dizem, perdoo, e acrescentam, mas não me reconciliarei nunca, não quero tornar a vê-lo em toda a minha vida. Será esse o perdão segundo o Evangelho? Não. O perdão verdadeiro, o perdão cristão, é aquele que lança um véu sobre o passado. Então, é uma reflexão bastante profunda, né? Quando a gente perdoa, nós temos que ter esse ensinamento do apóstolo Paulo em mente. Não adianta nós perdoarmos e dizer, não, eu perdoo aquele sujeito, mas eu não quero ver ele na minha frente. Eu perdoo, mas eu não quero nem falar com ele. Isso não é perdão, né? Isso é simplesmente evitar a presença da pessoa que é objeto do nosso ódio, da nossa raiva, e fazer com que esse ódio não aflore no coração, mas aquele ódio está lá, ele está presente. Então, isso não é o verdadeiro perdão. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é peculiar às grandes almas. O rancor é sempre sinal de baixeza e de inferioridade. Não ouvideis que o verdadeiro perdão se reconhece muito mais pelos atos do que pelas palavras. Então, o perdão não se dá pelos lábios, ele se dá com o coração e, por consequência, com os nossos atos. No Evangelho de Jesus, nós temos
várias passagens muito bonitas, muito belas, que podemos recordar aqui e que ilustram essa reflexão sobre o perdão. Eu vou tentar brevemente trazer algumas aqui para lembrarmos e fazer uma breve reflexão sobre cada uma dessas passagens. Então, no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículos 1 e 2, Jesus nos ensina: não julgueis a fim de não serdes julgados, porquanto sereis julgados conforme houverdes julgado os outros. Empregar-se-á convosco a mesma medida de que vos tenhais servido para com os outros. Ou seja, Jesus nos ensina que a mesma lente, a mesma lei que usamos para julgar os nossos semelhantes será usada para julgar as nossas falhas também. Então devemos ter isso em mente quando nos sentimos ofendidos e nos sentimos que nosso irmão está em dívida conosco. Outra passagem bastante conhecida de Jesus no Evangelho é aquela em que os fariseus, os escribas e fariseus trazem uma mulher que fora surpreendida em adultério e que, colocada no meio do povo, disseram a Jesus: mestre, essa mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés, pela lei, ordena que se lapidem as adúlteras. Qual a sua opinião sobre isso? Ou seja, os fariseus estavam trazendo a Jesus uma mulher adúltera e que, segundo a lei mosaica, ela deveria ser apedrejada. Isso está lá em João, capítulo 8, versículo 3. Então, como que Jesus reage? Né? Ele não poderia ferir a lei mosaica, como judeu que ele era, mas ele simplesmente responde aos fariseus: aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire então a primeira pedra. Ou seja, Jesus nos ensina com essa passagem que não cabe a nós julgarmos os outros, sendo que nós estamos também com as nossas faltas, os nossos débitos a serem resgatados. Então, quando Jesus fala para os fariseus que aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra, os fariseus simplesmente se levantam e se retiram, começando pelos mais velhos. E ao final Jesus fica a sós com a mulher, colocada no meio da praça, e ela pergunta: mulher, onde estão os que lhe acusavam? Ninguém te condenou? Ela respondeu: não, Senhor. E Jesus disse: também eu não te condenarei. Vai-te e no futuro não tornes a pecar. Uma bela história, né? Uma bela passagem que nos deixa uma reflexão muito profunda. Jesus nos ensina também, em Mateus capítulo 5, versículos 23 e 24, que qual o sacrifício mais agradável a Deus? Diz nosso mestre: se portanto, quando fordes depor as vossas oferendas ao altar, vos lembrardes que vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa dádiva junto ao altar e ide antes reconciliar-vos com o vosso irmão. Depois então voltai a oferecê-la. Aqui então Jesus já está abordando a outra face da moeda do perdão, né? Nós estávamos falando até agora daquele ponto de vista de quem está julgando os outros, né? De quem está na posição de perdoar ou condenar alguém por alguma falta cometida. Mas aqui agora Jesus está dizendo também, está nos esclarecendo também o que diz respeito ao ponto de vista daquele que vai ao altar, que vai orar a Deus para fazer um sacrifício, para fazer uma oferenda, muitas vezes com o intuito de pedir perdão por alguma falta. E Jesus então diz: se lembrardes de que vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixar a vossa dádiva junto ao altar e ides antes reconciliar-vos com o vosso irmão. Então não adianta nada nós
irmos ao altar pedir perdão a Deus se nós temos no nosso coração alguma coisa a resgatar com os irmãos a quem nós cometemos, a quem nós temos dívidas também. Em Mateus, também no versículo 25 e 26 do capítulo 5, Jesus ensina: reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele no caminho, para que ele não vos entregue ao juiz e o juiz não vos entregue ao ministro da Justiça, e não sejais metidos em prisão. Digo-vos em verdade, que daí não saireis, enquanto não houverdes pago o último cetil. Essa passagem é bastante profunda, né? Aqui no final, Jesus dá a entender que as nossas dívidas sempre devem ser pagas, né? Quando ele fala, em verdade, daí não saireis, enquanto não houver pago até o último centavo a nossa dívida, né? Só que nós temos que pedir perdão não a Deus, mas nós temos que antes pedir perdão ao nosso adversário. Porque quando cometemos um crime, a vítima do nosso crime é que vai nos levar à justiça. Então, para que o juiz nos conceda a clemência, nós necessitamos antes de obter a clemência daquele a quem nós ofendemos. Então, esse ensinamento ilustra perfeitamente aquilo que comentamos anteriormente. Na verdade, o perdão é um ato, é uma ação mútua que nós, como irmãos, devemos uns para com os outros. Então, Deus, na verdade, o perdão que Deus nos concede é a oportunidade que nós temos de resgatarmos as nossas faltas. E como que nós fazemos isso? Nos reconciliando com os nossos adversários, com os nossos irmãos, resgatando as nossas faltas com aqueles a quem a nós ofendemos, aqueles com quem nós deixamos em dívida. E por fim, aqui ainda Jesus nos ensina: como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave no vosso olho? Ou como é que dizeis ao vosso irmão: deixai-me tirar um argueiro do teu olho, vós que tendes no vosso uma trave? Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho, e depois então vede como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Então, antes de julgarmos qualquer dos nossos irmãos, devemos fazer o nosso exame de consciência, tirar dos nossos olhos as traves que nós temos. Então, meus amigos, meus irmãos, a justiça de Deus, ela se dá justamente na interação que nós temos uns para com os outros. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos ainda a passagem de Jesus que diz: ai do mundo por causa dos escândalos, pois é necessário que venham os escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo venha. Jesus nos ensina com essa passagem, aqui a palavra escândalo, né, na linguagem utilizada no Evangelho, na linguagem da época, significa o mal, né, o mal nas suas consequências últimas. Então, é necessário que o escândalo venha, porque, como estamos todos nós em expiação na terra, os homens se punem a si próprios pelo contato de seus vícios, cujas primeiras vítimas somos nós mesmos e cujos inconvenientes acabam por compreender. Então, somos nós mesmos que nos castigamos. Quando ofendemos ao nosso irmão, a vingança que ele porventura queira praticar em nós, e que às vezes a justiça divina permite que esse mal seja praticado, acaba sendo a forma como a lei do retorno funciona. Como somos todos espíritos em provação, nós nos punimos a nós mesmos. Então, por isso que, na verdade, o perdão envolve a nossa reconciliação mútua. No dia que nós pararmos de nos punirmos mutuamente e nos reconciliarmos, nos perdoarmos mutuamente, e o amor sobrevier, nós temos
a verdadeira prática do perdão. Então, nós podemos concluir dessa forma, né, que, como nós dissemos lá na fala do Espírito André Luiz, Deus não perdoa nem castiga. Então, essa frase que Deus não perdoa nem castiga, ela pode parecer estranha à primeira vista, mas de fato, Deus não perdoa porque só perdoa quem é ofendido. E Deus, na sua magnanimidade, jamais poderia se ofender, pois ele é um ser infinito e por isso jamais poderia ser atingido e molestado por nós. Então, se pudéssemos ser capazes de prejudicar a Deus, ele não seria Deus, né? Nem castigo, nem perdão. Deus não castiga porque suas leis são de amor e não perdoa porque jamais se ofende. Quando nós pedimos perdão a Deus, na verdade nós pedimos, ou pelo menos deveríamos pedir, para que Ele nos conceda as condições de repararmos os nossos erros, expiarmos as nossas faltas. Para isso, então, a nossa principal condição seria a harmonização com aqueles contra quem praticamos os nossos atos equivocados. André Luiz, então, na psicografia de Valdo Vieira, afirma: Deus é equidade soberana, não castiga e nem perdoa, mas é o ser consciente, profere para si as sentenças de absolvição ou culpa ante as leis divinas. Então, quem condena e quem nos julga é a nossa própria consciência. O perdão, então, como um pedido de graça, para não reincidirmos mais nos nossos erros, é o único sentido que vemos no caso de insistirmos na hipótese de que Deus realmente perdoa. Ou seja, Deus apenas releva as nossas faltas na medida em que nós as reparamos, seja pelo amor ou seja pela dor. E para encerrar, gostaria de citar o Espírito Emmanuel, que no livro Vinha de Luz, no capítulo 162, nos diz: o bem que praticas em qualquer lugar será o seu advogado em toda parte. Então, meus irmãos, espero que essa reflexão tenha trazido um pouquinho de harmonia ao coração de todos nós, para enxergarmos o perdão de uma forma um pouco mais ampla e que possamos, então, colocar tudo isso em prática. Eu agradeço a todos a presença, a participação e convido, então, a todos a mais uma vez elevarmos o nosso pensamento em prece, agradecendo ao nosso Pai pela oportunidade que aqui tivemos. Pai amado, querido Mestre, obrigado pela oportunidade que nos destes de estarmos aqui juntos, unidos pela tecnologia que nos concedestes, para que possamos termos os nossos corações unidos, os nossos espíritos congregados na Tua Palavra. Permita-nos, Senhor, que possamos ancorar os Teus ensinamentos no nosso coração e colocá-los eles em prática nas nossas atitudes, nas nossas rotinas do dia a dia. Permita, Senhor, que possamos estender esse nosso aprendizado a todos os nossos irmãos que nos rodeiam, não só através das nossas palavras, mas principalmente através dos nossos atos. Te pedimos também, Senhor, as bênçãos para todos aqueles que estão nesse momento sofrendo pelos males da pandemia que nos assola, que assola o planeta Terra, que todas as pessoas que estão convalescendo por essa doença sejam amparados pela espiritualidade superior, que todos aqueles que estão desencarnando sejam recebidos no plano superior pelos espíritos de luz e que as famílias de todos os entes queridos que se foram sejam consolados e que todos nós possamos renovar a nossa fé, a nossa esperança e confiarmos nos desígnios de Deus. Obrigado, Senhor, e que assim seja.